Olá, sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas do dia a dia da maternidade real com duas mães que não são influencers. Se você está assistindo a gente, já aproveita e curta as nossas páginas. Estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram, no @Que Mãe Nunca. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. Hoje, nesse episódio, nós vamos tratar do tema de maternidade e trabalho, como conciliar as duas funções, qual é o momento de parar, analisar, traçar uma nova rota, as dificuldades enfrentadas pelas mães. E o episódio de hoje se chama Que Mãe Nunca Pensou em Largar o Emprego? Hoje nós temos a nossa primeira convidada, é a Bianca Cimino. Seja muito bem-vinda. Olá, oi Paula, oi Gabi. Eu sou Bianca, eu tenho 29 anos, sou mãe do Rafa, sou enfermeira e me vi aí num momento bem difícil, tendo que escolher um pouquinho entre a maternidade 100% e 100% profissional. Só para introduzir um pouquinho, a Bia, a gente se conheceu através dos nossos filhos, que eles estudavam na mesma sala, na escolinha. Então, assim, foi mais uma amiga que a maternidade me trouxe. O Rafa, ele vai fazer 3 anos daqui a pouquinho, né? 3 anos. E aí a gente queria saber primeiro, assim, você trabalhava num hospital. Como que foi quando você descobriu a gestação? Você ficou ainda, né, trabalhando durante a gravidez? Como é que foi essa parte aí antes da tomada de decisão? Então, eu nunca tive uma conversa definitiva com o Vitor, vamos ter um filho. A gente nunca sentou e conversou, vamos ter um filho. O Rafael veio do acaso, assim, eu sempre quis muito ter um filho, mas a gente sempre achou que não era o momento, sempre ficava, agora não, agora não. Mas aí chegou um momento que eu falei pro Vitor, eu acho que a nossa casa tá muito vazia. E a gente está tomando rumos diferentes. Eu estava trabalhando muito, porque era pandemia, então eu estava virando dias seguidos, né, no hospital. Então eu cheguei a trabalhar 15 noites seguidas e a gente não se encontrava. E aí eu falei para ele: a gente está seguindo rumos diferentes, né? Acho que a gente precisa voltar. Vamos ver o que a gente pode fazer? Aí a gente ficou meio assim, deixou suspenso no ar. Nunca me esqueço de um plantão que eu tinha uma gestante com a gente e ela veio por uma hemorragia, a gente cuidou dela e ela passou o plantão inteiro mostrando a foto do neném dela. Na passagem de plantão, eu virei para a enfermeira e fiz assim: "Ai, você viu que lindo o filho dela? Estou no meu período fértil. Eu vou engravidar." Aí eu fui para casa, tudo, e foi naquele dia que realmente eu concebi o Rafa e tudo mais. E nesse período de gestação que eu descobri a gravidez, eu saí de férias, descobri a gravidez quando eu estava de férias, mandei mensagem para minha chefe e ela falou: nem volta. Eu falei: mas como assim, nem volta? Aí ela falou: não, a gente está afastando todas as gestantes. Eu não sei se o pessoal sabe, mas acredito que todo mundo que trabalhe na área da saúde já tem aí um conhecimento maior, que durante a pandemia houve uma emenda de lei onde as mulheres que estão em trabalho direto com assistência, então tem um risco biológico acentuado, elas devem ser afastadas, né, de sua atividade laboral. No começo, o hospital começou eles tirando as grávidas da assistência e colocando para fazer trabalhos mais administrativos. Mas aí começou a pesar outro lado, né? O pessoal começou a entrar com processo, alegando ainda assim um pouco de risco biológico, e eles começaram a afastar. Então, o governo começou a pegar mais pesado também com a auditoria dessa lei, digamos assim, né? E aí eles começaram a afastar. Então, eu passei a minha gravidez inteira afastada, os 9 Você passou meses. os 9 meses afastada. Foi maravilhoso. Ô, Bia, mas isso ainda vale mesmo com a pandemia tendo acabado? Ainda hoje eles mantêm isso? Quando tem alguma enfermeira, alguma pessoa da linha de frente que fica grávido, já é afastado 9 meses? Sim, é uma emenda, então é constitucional, né? Então a gestante ela tem esse direito de que se ela tem uma atividade laboral que exerça risco biológico, né? Como na área da saúde, que trabalha diretamente na assistência, ela tem que ser afastada de sua atividade laboral. Agora, assim, no caso de uma gestante que trabalha dentro de um hospital, mas é um departamento fechado, então no caso de uma SCIH ou medicina do trabalho, não há essa afastamento da atividade laboral. É mais para quem tem risco comprovado e que entra em contato com diversos riscos aí de vírus e tudo mais. E aí você ficou afastado os 9 meses,
E aí o Rafa nasceu. Isso. E aí, quando ele nasceu, como que foi? Então, o Rafa nasceu 9 meses maravilhosos, curtindo tudo que só a gente sabe, né? Que a gestação tem o seu lado maravilhoso, mas também tem o seu lado difícil, né? É uma montanha-russa Ainda mais na pandemia. ainda mais na pandemia, que você não tem certeza de nada, né? Você fica com medo de como eu vou parir, como que vai estar o hospital, será que eu vou ter visita à maternidade? É uma loucura. E eu pensava muito nisso, e eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, eu montava as lembrancinhas de maternidade já chorando. Será que eu vou conseguir entregar as minhas lembrancinhas de maternidade? E assim, a gente nem tava tanto mais na pandemia, já era meio que a terceira onda. Mas eles ainda, quando eu tive o Rafa, a maternidade ainda estava fechada. Eles estavam começando a gente também. flexibilizar, assim. Eu lembro que eu não tive visita, assim, foi só a minha sogra, meus pais, mas foi muito pouco, assim, não foi... eu queria receber todo mundo na maternidade, não queria ninguém na minha casa, mas enfim, o Rafa nasceu, e aí eu fiquei 4 meses com ele, já em casa da licença, né, e do terceiro pro quarto eu já não aguentava mais, porque é maravilhoso, mas é uma rotina completamente desgastante, que só a gente que é mãe, que tá ali na licença, a gente fica 24 horas. É extremamente exaustivo. Então eu ficava com uma raiva do meu marido, porque eu via ele saindo pra trabalhar. Olha lá, ele vai descansar. E eu tô aqui. Eu tô aqui cuidando dele. O dia inteiro ouvindo choro e o bonito tá na rua. Eu ficava com uma raiva. Mas aí depois eu fui perceber que era um pouquinho de depressão e que eu tive que tratar e tava tudo bem. Com 4 para 5 meses, eu tava quase voltando pra trabalhar. E aí eu coloquei o Rafa na escolinha. Ai, que pitiquinho na escolinha. Eu acho Muito. que essa é uma das decisões mais difíceis, né? Que as Muito mães têm. difícil. Quando colocar. E tem diversas opções, né? Para quem tem rede de apoio é ótimo, mas às vezes, né, a gente opta por colocar na escolinha. Então, acho que isso vale até um episódio também. Vale. Como achar qual é a melhor solução para a vida da família, né? Com Se ele foi certeza. desde pequenininho, acho que foi uma dor no coração também. Muito, assim. Mas desde quando a gente descobriu que o Rafa tava com a gente já, a gente conversava muito sobre isso, de colocar o Rafa ou não na escola. E eu sempre fui muito certa de que eu não queria rede de apoio nesse primeiro momento, né? Porque eu sou muito possessiva, meu filho, coitado. Ciumenta. Muito ciumenta. E até hoje, assim, eu compro brigas que depois eu olho e falo, será? Será que era necessário? Por essa obsessão. Não é obsessão, mas acho que é uma proteção. É o primeiro filho. Proteção. Né? Uma proteção surreal. E eu sempre falei pro Vitor, eu não quero que ele vá ficar nem com a sua mãe, nem com a minha mãe. O Rafael tem que ter a nossa criação. Então ele vai pra escola. Vai ser sofrido? Vai ser sofrido. Mas ele vai pra escola. Porque depois eu não quero criança olhando pra mim e falando assim, mas você não é minha mãe. Você não cuida de mim. A vovó Ai, tem uma frase que me deixa irritada. Mas a vovó Na casa da vovó pode. Nossa senhora. Isso vale um episódio também. Vale. Olha, tem muita coisa que na maternidade a gente discute. E cada um tem um jeito. Eu tenho amigas que deixaram os filhos com a sogra ou com a mãe até os 2 anos. Eu deixei. E tá tudo bem. E assim, eu sempre falo, eu tenho sempre essa frase comigo. Olha, acho ótimo pro seu filho. Pro meu, não. Porque assim, se você tem uma relação de confiança, vai muito mais além do que confiança, né? Se você atura e não surta, eu surto. Eu surto. Então, a gente decidiu que o Rafa ia pra escola e que era o melhor caminho. Até esse momento, você não pensava em sair do seu emprego? Ainda não. Porque eu estava vivendo 4 meses enlouquecidamente de um neném chorando. Fora os 9 meses já afastada do emprego. Você só queria voltar, na verdade. Eu só queria conversar com pessoas. Adultas. Eu não queria mais ouvir musiquinha de criança, eu não queria mais trocar fraldas, porque a minha obstetra falava, ser mãe é padecer no paraíso, e é realmente isso. A gente morre um pouquinho de cada dia durante esse processo aí de corte de cordão umbilical, de voltar a ser quem somos depois, né? De gerar e parir, porque é um rompimento muito abrupto. Nós somos uma pessoa, engravidamos, aí parimos, a gente vai virando muitas. Nós éramos só nós, depois a gente virou a mãe daquela pessoinha. Exatamente. E quem eu sou? Quem sou eu, no particular? Eu queria muito isso. Eu era sedenta por conversar com os meus amigos, falar sobre outras coisas. E aí eu falei pro Vitor, eu preciso voltar a trabalhar, porque não tá dando, e é isso. E ele foi pra escolinha, e ele foi pra escolinha. Mas foi uma dor no coração, porque dos 5 meses até 1 ano e meio, que foi o que ele ficou na escola, foi o tempo que eu, né, trabalhei,
ele ficou muito doente. Ixi. Ele teve 3 bronquiolites, ele teve quase 12 otites, muitas diarreias, assim, foi caótico. O que também te Caótico. exigia, como mãe, de sair, de repente, do emprego, Exatamente. faltar algum dia para poder socorrer. Exatamente. E é uma culpa que a gente carrega também, né? Fui eu que deixei ele lá. Uhum. Fui eu que escolhi isso pra ele. É. Então, eu me culpava muito antes, eu me culpava muito. Hoje eu já não me culpo mais, hoje eu já vou por outra linha. O Rafael é o Rafael e a Bianca é a Bianca. O Rafael tá na escola porque eu também preciso ter os meus objetivos. Porque eu penso muito nisso, né? Eles vão crescer, a gente não cria pra gente, né? A gente cria pra que ele vá embora e que ele seja uma pessoa de sucesso. Então, lá na frente, quem é você quando ele sair da minha casa, quando ele casar, quando ele tiver filhos? O que que eu vou querer pra minha vida? Quais são os meus objetivos? Então, hoje eu não me culpo, eu procuro não me culpar mais, mas antigamente eu me culpava muito. Ah, o Rafael tá com otite, por que eu deixei ele na escola? O Rafael tá com bronquiolite, por que ele estava na escola? Então, é muito difícil, é uma linha muito tênue, assim, de seguir. Mas são escolhas, e a gente tem que saber tomar, e tudo bem voltar atrás também, decidir voltar Sim. atrás. E aí, com 1 ano e 5 meses, você decidiu tomar essa decisão? Assim, ele quando começou a falar, ele já. Porque eu trabalhava 6 por 1, né? Então eu trabalhava 6 dias seguidos e folgava 1. Muitas vezes não era no final de semana, né? E aí o meu esposo ficava com ele, sozinho. Então, o meu esposo, com uma criança de 5 meses, dos 5 meses até 1 ano e meio, ele foi muito corajoso, assim, muito corajoso. E foi caótico, foi realmente caótico. Porque na maternidade eu tive confusão de bico, então eu fiquei habituada, eu não conseguia amamentar ele no comecinho, e contratei consultoria de amamentação e tudo mais. E eu aboli qualquer tipo de bico da minha casa. Eu não queria saber de mamadeira. Ele ainda chupava chupeta, mas tinha dias que eu queria jogar fora. Mas a mamadeira a gente aboliu e Isso como se fazia na escola? então, aí eu comprei a maravilhosa ou porcaria colher dosadora. Na escola ele ficava super bem, porque as tias da escola têm, né, já o manejo e tudo mais. Tem mais Com o Vitor, eu tava trabalhando, eu tava lá atendendo uma PCR e ele me ligando. O Rafael não quer tomar leite. O Rafael não pega a colher dosadora. E eu ficava desesperada, porque eu me sentia culpada. Porque também, eu também fui um pouco egoísta. Porque tudo bem, eu não queria que ele fosse amamentado até os 2 anos, mas talvez eu poderia ser um pouco mais flexível com o meu marido. Tipo, não, tudo bem, de final de semana pode dar mamadeira. Mas eu tinha tanto medo que eu falei, não, vai usar a colher dosadora até o fim. Mas com você ele ainda mamava no peito. Comigo ele ainda mamava Ah. no peito. Comigo ele mamou até os 2 Você não anos. queria que ele substituísse o peito tão Não, eu não queria, porque cedo, assim. eu planejei a minha gravidez todinha para um parto normal. Eu fiz pilates, eu fiz academia, eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz tudo para ter um parto normal. O Rafael entrou em sofrimento fetal. Eu tive um parto cesárea. Então já começou aí Primeira frustração. Aí saí da maternidade e não consegui E já amamentar. começou a culpa também. Já começou a culpa. Que mãe que eu sou? Por que que eu não aguentei? O que que o meu corpo... por que que o meu corpo não soube parir? Então, sabe, são coisas que a gente vai se sabotando, né? A gente idealiza algo que não dá para ser idealizado, na verdade, né? Que não, a gente não é uma linha assim certinha que a gente vai, um quebra-cabeça que a gente vai montando certinho, não é? E eu não entendia isso. Talvez seja mais para imaturidade, por ser o primeiro filho, né? Ter falta de Você experiência. era nova também, né? Eu tive o Rafa com 27. E, ô Bia, teve alguma gota d'água que te falou, você já vinha sentindo essa culpa, apesar de no começo você super querer, né, voltar a trabalhar, depois de 1 ano você já estava repensando, teve a gota d'água que te falou assim, não, agora eu não aguento mais, eu vou largar o emprego, vou me dedicar à maternidade? Teve. Foi exatamente nesse momento que o Rafa começou a falar e eu saía para trabalhar de final de semana. Quando eu fechava a porta do apartamento, ele começava a esgoelar: mamãe, mamãe, mamãe. Porque ele sabia que ele ia ficar o sábado e o domingo com o pai dele e eu não ia estar lá. E o tempo que eu ficava com ele era muito curto, porque ele entrava na escolinha 6 horas da manhã, eu pegava ele às 16. Ele dormia às 18. Eu ficava 2 horas com ele. Então era muito pouco de semana. E de final de semana, eu chegava esgotada do hospital, eu ia dormir. Esse foi uma das coisas. Teve um final de semana num domingo que eu fui trabalhar e ele chorou assim
copiosamente, tipo, 3 horas. Meu esposo me ligou, eu não consigo acalmar ele. Aí eu falei pra ele, a gente vai precisar fazer alguma coisa, porque não tá dando mais. Eu também não aguento mais, eu não quero mais. E junto disso, no paralelo, antes de eu sair de gestação, nós tínhamos uma chefia no hospital. Quando eu voltei já da licença, era outra. A outra chefia era muito mais maleável, a gente conseguia conversar sobre folgas, né? Então a gente conseguia se planejar. Essa nova chefia não dava nem pra pensar. Eu saí de férias, fiquei quase 40 dias em casa com o Rafa. E pra ele, quando eu voltei a trabalhar, foi um baque muito grande. Ele 40 dias com a mamãe, porque agora não mais, né? E eu voltei com o batismo dele agendado na igreja. Aí eu cheguei, quando eu voltei de férias, eu falei com a chefia, falei, olha, eu tenho um compromisso assim, 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 é o batismo do meu filho, tá marcado na igreja, eu não consigo faltar, é no segundo domingo do mês, de agosto. Ah, mas a escala já passou. Tá, eu sei que já passou, por isso que eu vim aqui conversar com vocês, né? Já passou, mas eu preciso muito. É o batizado do meu filho. Eu vou ver o que eu vou fazer. Quando chegar mais perto, você vem conversar comigo. Isso 3 semanas antes. Aí toda semana eu ia lá falar com ele: olha, o batizado do meu filho. Quando chegou, tipo, 2 dias antes, falei pra ele: olha, e aí, sábado? Ai, não consegui porque a gerente de enfermagem falou que é feriado, porque é dia dos pais, e não vai dar folga pra ninguém. Ah, eu fiquei puta. Eu fiquei Provavelmente muito essa pessoa puta. também não tem filho, né? Pra não. Pior que ele tinha uma neném. Ah, então, problemas, Ele outros tinha uma. problemas. Exatamente. Ele tem uma neném. Na época, acho que ela tinha 3 anos. Ele tem uma neném, só que é cargo administrativo, né? Trabalha de segunda a sexta, todas as regalias. Não é peão que fica trabalha de 6 por 1, né? Que tem que se programar antes. Aí eu fiquei muito brava. Aí eu liguei pro meu esposo e fiz assim: ó, eu tô saindo do plantão, vou mandar mensagem pra sua mãe, a sua mãe pega o Rafa na escola, eu tô indo pro hospital. Aí ele pro Pra outro hospital. hospital. Pra outro hospital, na esquina da minha casa. Pra outro hospital, tô indo porque eu não consegui a folga e eu vou pegar um atestado. Gente, Não façam não isso se façam isso. vocês não queiram ser mandados embora. Não faço o que eu faço, só faço o que eu falo. Mas aqui a gente tá falando de vida real, né? Então, Exatamente. quem nunca? Exatamente. Quem nunca pediu um atestado? Eu acho que a gente vive muito assim, numa utopia da vida maravilhosa, que a vida é muito boa, que vou conseguir me dedicar 100% tanto no trabalho quanto em casa. E não é assim que funciona na vida real, nem perto disso. infelizmente. Porque se você. A gente brinca em casa, o meu esposo fala muito isso, são muitos pratinhos pra gente equilibrar, né? Ou a gente tá equilibrando a vida profissional, ou a gente tá equilibrando a nossa vida pessoal. É muito difícil esse equilíbrio. Quase nunca é possível. A gente sempre tá deixando desejar alguma coisa, né? E aí eu falei pra ele: eu tô indo pra outro hospital, eu vou pegar um atestado. Aí ele: você tem certeza? Eu falei: tenho, eu não aguento mais. Eu já tava com outros problemas, eu já tava muito, assim, desgostosa com tudo que estava acontecendo. Tinha muita coisa acontecendo lá dentro, tava todo mundo muito cansado. Eu já estava tendo crise de ansiedade, eu já não estava mais conversando com meu esposo, eu já estava depressiva. Eu falei pra ele: não dá mais. A gente chegou no stop, chega, acabou. A gente vai ter que rever aí o que a gente tem de dívida, sei lá, conversar. E eu vou ter que sair desse hospital. Aí eu fui no hospital, falei pro médico que eu tava morrendo de dor nas costas. Que eu sou enfermeira e que eu tinha pego um paciente muito pesado, muito obeso, e que eu já tinha sentido na hora de levantar ele na cama, que eu travei a coluna. Aí ele fez assim. Criatividade também, a gente vê por aqui. Não, criatividade e atriz, né? Claro, óbvio. Aí ele: onde é as costas? Eu: aqui, ó, bem aqui. Aí ele: isso daí é dor muscular mesmo, de esforço repetitivo. Nem vou pedir exame, vou dar 2 injeções. Tomei. Feliz da vida. Uma injeção. Uma injeção em cada bunda, bem feliz. E peguei 5 dias de atestado. E aí fui. Gente, era impossível. Eu acho que assim, quando a gente fala de área da saúde, principalmente dentro de um hospital, eu acho que você assume os riscos, né? Porque a maioria da força de trabalho é mulher, em idade reprodutiva, com família, e você não vai flexibilizar o mínimo? Pô, você tem um funcionário que tá falando: eu tenho o batizado do meu filho. Não é uma viagem, eu vou pra praia com as galera, uhul. Não, é o batizado do filho dela. É o mínimo, né, de empatia, alguma coisa. Faltou empatia. Faltou e, assim, eu saí muito, muito desgostosa. E eu peguei o atestado, quando eu voltei, trabalhei 1 semana e a minha chefe me chamou.
a gente tá encerrando o seu contrato. Esse sorriso doía. Aí eu, sério? Disfarçando. É. Aí ela, você quer falar alguma coisa? Quero, Obrigada. Obrigada, quero. Ai, muito Uau. obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Vocês foram maravilhosos. Muito obrigada. Posso me despedir? Ela ficou olhando pra minha cara do tipo, mas ela não vai chorar? Uhum. Uhum. Eu só fiz assim, eu posso me despedir? Ela, pode. Minha filha, eu fui com a carta de demissão. Uhul! Uma carta de euforia! Assim, desse jeito, muito feliz. Aí, liguei pro meu esposo e a gente já tava muito ciente de que isso era o melhor pra gente. Uhum. Ele é comerciante, então ele precisa, assim, de uma escala mais flexível. Então, ele precisa ter mais tempo do que Uhum. ter. Para ele era muito mais cômodo e muito mais viável que eu ficasse em casa com o Rafa, então Uhum. cuidando, né, dessas lacunas de horário do Rafa, para que ele se dedicasse 100% do serviço dele também, Uhum. né? O bom E aqui é que a gente tá falando que, assim, não existe, pelo visto, só um fator que leva uma mulher a tomar a decisão de parar de trabalhar. É um conjunto de fatores. E também aqui que a escolha foi sua, né? Partiu de você, claro, com uma conversa com o seu marido, mas não foi algo também que foi imposto pra você, ó, eu quero que você largue o seu trabalho e a partir de agora eu assumo. Então, é algo que, se alguém tá pensando, né, nisso, obviamente tem os seus motivos. E no final das contas, a decisão foi sua, foi da Bianca. exatamente, eu acho que tudo tem uma lista de prós e contras, né? A gente conversou muito e nunca, eu sempre falei isso pra ele, eu não quero carregar isso sozinha, porque também é um Uhum. fardo muito grande, É. né? Larguei o É. meu serviço, e aí, eu vou ficar 100% dependente dele? Sem nenhuma renda Sem própria, nenhuma né? renda? Então, peraí, será que eu vou precisar pedir dinheiro pra ele pra comprar um absorvente? Que absurdo. Em algum momento você se sentiu diminuída por não estar mais contribuindo financeiramente com a casa? Não, diminuída não. Eu me senti, não que ele, nem que ele me fez me sentir Uhum. diminuída, isso nunca, porque a gente sempre baseou o nosso casamento e o nosso relacionamento em o que nós temos. Uhum. Nunca foi você tem tanto, eu tenho tanto. A gente sempre no final do mês juntou tudo e pagou as contas e o resto era nosso. Uhum. Então isso é bom também reforçar, né? Se tem um relacionamento que é um relacionamento bacana, saudável, que é tudo conversado, ok. Uhum. Mas se é algo que é imposto, que é tóxico, não faça isso. Porque acho que a gente acaba se amarrando mais ainda, né? Estou livre Fica agora. dependente, né, de Exatamente. alguém ou E do tem marido. muitas pessoas que fazem isso como se fosse uma boa intenção. Não, larga mesmo o seu serviço, mas é para amarrar mais ainda a pessoa, Uhum. né? Para deixar ela muito mais ali naquela Dependente. situação, dependente. Então, tomar cuidado também, porque a gente às vezes fala, parece que a vida é maravilhosa, uhul, parei de trabalhar. Ah, ela não precisa Ela trabalhar. não precisa trabalhar. Não, não é assim. Não é assim, porque a primeira coisa que a gente fez quando eu saí do serviço foi tirar o Rafa do integral. Diminuiu metade das nossas contas, porque uma mensalidade integral de uma escolinha é muito caro. Uhum. Então, eu tirei o Rafa do integral. Então, a gente fez conta. Não foi, uhul, para de trabalhar. A gente colocou no papel tudo que a gente E tinha, ajustou a nova ajustou a realidade. realidade. Então, o cartão, sei lá, gasta 3 por mês, vai gastar 1,5. Uhum. Porque a nossa realidade nova é essa, não vai ser assim. Então a gente conversou muito, ele nunca me diminuiu, mas o que eu sentia não era ser diminuída, mas era necessidade de ser útil. Mas você sentiu, fora esse sentimento de ser útil, e tirando o seu marido, sentiu julgamento por parte de familiares ou amigos por estar tomando a decisão de largar o emprego? Sentiu que alguém julgou em algum momento? Não, até porque o Rafa era muito pequeno, então todo mundo olhava e falava Apoiou. olhava e falava assim, é verdade, ele é muito pequenininho, né? Vai por esse caminho mesmo. Eu conversei muito com a minha irmã, muito. Depois, quando eu comecei a pensar em voltar a trabalhar, que hoje eu tô trabalhando, né? Depois que A gente chega lá. muitas coisas. Quando eu falei pra ela, tô pensando em voltar a trabalhar, ela falou assim pra mim, você precisa? O Vitor tá falando pra você que é necessário? Uhum. Porque você sabe que você vai voltar na vida de antes, né? De domingo a domingo, Uhum. final de ano, festa. Como que você vai fazer? Você tem certeza? E aí eu engoli a seco. Falei, será que eu tô sendo ingrata? Porque o Vitor tá proporcionando tudo isso e eu tô querendo voltar a trabalhar? Mas eu acho que é maravilhoso a gente poder ter esse momento, ver o desenvolver do nosso filho, nesse momento tão crítico de criação de caráter, que a gente consegue colocar valores em cima deles.
Mas tem aquele negócio dentro da gente, o que que eu tô fazendo da minha vida? É sempre assim, por quê? Por que que eu tô largando tudo? E quando ele crescer, será que ele vai olhar pra minha cara e falar assim, mas eu não pedi pra você fazer isso? É claro que a gente não cria nossos filhos pra que faça isso com você, né? Mas a gente tem medo, né, E nem de acho que a gente pode jogar nos em cima nossos deles, filhos de essa forma alguma. responsabilidade, porque foi uma decisão tomada por você e seu marido. Ele, em momento nenhum, participou dessa Não, decisão. exatamente. E a gente, como mãe, como pai, tudo que a gente faz é pro melhor do filho. Não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que tome alguma decisão, não, fazer isso para prejudicar meu filho. Não, é sempre Exatamente. em prol da família, sempre querendo o bem-estar de todo mundo. Então, mas assim, aí a sua rotina depois que você parou de trabalhar ficou como? Ele ia pra escola? O que eu falei pro Vitor quando eu saí é que eu não queria tirá-lo da escola 100%, porque a gente acredita muito na escola. Eu acredito muito no poder da educação. Então, assim, eu não acho que meu filho tem que ir pra escola para eles criarem o meu filho. Nunca. Mas eu acho que se ele vai pra escola e tem um contato com outras crianças, se ele vê socialização, valores diferentes, então compartilhar as coisas, né? Meu, as tias da escola têm muito mais é, experiência, eles têm muito mais capacidade de desenvolver meu filho do que eu. Eles têm brincadeira, eles têm roda de conversa, roda de história, tudo, eles têm tudo. Então, tipo, eu não acho que seria legal tirá-lo 100% da escola. Então, a gente diminuiu pra metade, né, do período, ele ficou meio período, e outro meio período ele ficou comigo. E aí, era assim, eu me dividia. E você fazia o quê quando ele estava na escola? Então, aí quando ele ia pra escola, eu tenho um ajudante em casa, graças a Deus. E aí eu ajudava, fazia algumas Você coisas. ajudava a ajudante. Ajudava a ajudante. Sabe aquela história de que a gente limpa antes da mulher ir limpar, pra gente não ficar com vergonha? Eu fazia isso. Eu arrumava a casa, organizava as coisas, mas eu também queria ter as minhas coisas, eu queria também fazer as minhas coisas. Então, eu fiz um monte de curso. Continuei estudando. Falei pro Vitor, eu vou continuar, mesmo que eu talvez não volte, porque quando eu saí do hospital, eu estava determinada a nunca mais pisar o pé dentro de um hospital. Eu nunca mais queria participar disso, porque foi tão sufocante que eu não queria mais fazer isso. E aí eu falava pra ele, mesmo que eu não volte, eu vou continuar fazendo cursos, me especializando. Quem sabe eu não encontre, né, uma área que eu goste, né, um caminho Mas aí, o né? mundo dá voltas e surpreende a gente quando a gente acha que, né, tá surpreendendo o mundo vem lá e... Exatamente. E aí, nesse meio do caminho, eu engravidei de novo. Eu engravidei, Sem descobri planejar também? sem planejar, totalmente sem planejar. Totalmente sem planejar, porque a data de concepção desse neném foi em dezembro. Foi um mês que eu e o Vitor, a gente passou infernos. A gente brigou o mês inteiro, eu fiz greve de sexo, eu fiz tudo. Eita. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. E eu fiquei grávida em dezembro. Podcast para maiores de 18. Eu fiquei grávida em dezembro, não sei como, descobri, acho que no comecinho de janeiro, eu descobri. E aí eu falei, bom, então não é pra eu voltar mesmo, realmente não é pra eu voltar. Já joguei esse tipo de decisão para Deus, assim. Exatamente. A gente decide, mas aí fala, não, foi Deus que escolheu, foi o destino. Foi o destino. Mas Se você tava na dúvida em algum momento, aí você engravidou e falou assim, é Deus me mostrando que não é pra eu ter dúvida, não é pra eu voltar a trabalhar agora. exatamente, exatamente. Aí eu engravidei, aconteceram um monte de coisas, eu perdi o neném. E nesse período que eu perdi o neném, eu falei pro Vitor, eu vou enlouquecer. Eu preciso voltar a trabalhar. Isso já fazia quanto tempo que você estava sem trabalhar? Eu saí do serviço em setembro. Foi E aí, rápido. dezembro, eu engravidei. Só que de setembro a dezembro, a gente estava no meio de uma mudança. A gente estava mudando de casa. Muito Então, estresse. muito estresse, muito estresse. E eu organizei a mudança todinha sozinha. Eu limpei apartamento sozinha, porque o apartamento estava em obra, então estava fechado há 10 anos, nunca ninguém tinha morado. Então, eu lavei todas as janelas, limpei tudo. Então, esse período de setembro a dezembro me preencheu Trabalhou essa mais mudança. que no hospital. Muito mais. Muito mais. Eu organizei todas as roupas de todo mundo, fiz, sabe, a limpa geral. Então, de setembro a dezembro, eu me ocupei com isso, com a mudança. Em dezembro, depois que passou as festas, eu descobri que eu tava grávida. E aí, a gente foi atrás dos médicos, mas aí tava todo mundo de licença, de férias e tudo mais. Consegui a consulta, só que quando eu consegui, a gente tava aí no meio de uma perda gestacional. E aí eu falei pra ele, olha, eu vou enlouquecer, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer.
Como eu estava muito acima do meu peso, eu falei, não, então eu perdi o neném, porque eu estava muito acima do meu peso, De novo, a mulher se culpa. culpando. Ai, mas eu me culpei tanto. Tanto, eu ficava assim, será que ele foi embora, o neném foi embora porque eu neguei ele? Porque assim, quando a gente já tem um filho, a gente tem uma rotina. E o Rafa tinha quanto tempo? O Rafa ia fazer 2 anos. O Rafa ia Uhum. fazer 2 anos, porque em janeiro ele faz 2 anos, Uhum. né? Então ele tava para fazer 2 anos quando a gente descobriu. E eu falava, será que a gente vai conseguir? Eu queria muito, a gente já queria ter o segundo filho. A ideia era eu ter o segundo filho, me afastar novamente do hospital. Quando eu voltasse da licença desse neném, eu não voltava. Só que aí eu fui demitida antes e tava tudo bem. Uhum. Mas eu me questionava assim, será que era porque eu estava muito acima do meu peso? Será porque eu estava muito estressada? Será que é porque eu estava tomando remédio para emagrecer? Uhum. Então eu me questionei muito, eu entrei em depressão, fui atrás de psicólogo, fiz terapia e passei com uma nutricionista maravilhosa, que ela é especialista em fertilidade, que me ajudou porque eu tenho síndrome do ovário policístico, né? Então o doutor levou mais por um desses caminhos, né? Ou foi a SOP, ou foi uma implantação, eu fiz todos os exames possíveis e imagináveis de genética, de qualquer coisa, não deu nada. Aí eu falei, bom, não era pra ser, né? Antes de ser meu já era dele, então Deus levou e tá tudo bem. E quando eu saí da maternidade, da curetagem, eu falei pro Vitor, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu entrei numa rotina pesada, assim, a louca, né? Eu habitolei, porque a gente procura coisas pra se habitolar. É. Eu emagreci 11 quilos em 2 meses. Nossa. Louca, habitolada, com dieta, Exercício, dieta. exercício físico, eu corria todo dia, eu fazia 16 quilômetros, andando o dia Enquanto o Rafa inteiro. tava na escolinha. Enquanto o Rafa estava na escola, no período de 6 horas, Uhum. eu fazia 16 quilômetros. Então eu corria 1 hora e o resto eu ficava andando, fazia caminhada, ia no mercado várias vezes no dia, pra me preencher. Aí eu falei, Vitor, acho que não dá, cheguei no limite. Aí eu fui atrás do artesanato, que foi uma válvula de escape muito grande. Eu já tinha aprendido a fazer bordado livre, né? Porque na mudança eu queria muito um quadrinho para pôr na minha porta. E aí eu fui procurar, eu achei caríssimo. Eu falei, meu Deus, é muito caro, eu preciso aprender. Aí eu fui procurar vídeo no YouTube e aprendi a fazer o bordado livre. Aí eu falei, mas tá muito pouco. Aí eu comecei a fazer macramê. Então eu achei uma válvula de escape no artesanato, assim, de preencher o meu dia, de preencher lacunas, né? Então, bordado, tô aprendendo a fazer crochê, tô vivendo nos anos 20. Isso acontece bastante, né? Quando uma mulher larga um emprego CLT, digamos assim, e aí se vê na maternidade, é algo mesmo para você preencher o seu tempo e até distrair. Eu acho que muita mulher começa algum tipo de empreendedorismo numa situação assim parecida. Exatamente. E depois você deixa o seu arroba aqui. Vou deixar. No final eu deixo o meu arroba, pode deixar. Eu comecei porque assim, que eu falava pro meu esposo, eu quero fazer alguma coisa pra mim. Vou montar alguma coisa, mas eu tinha muito medo de mexer com comida, porque comida é muito sério, né? A gente pode dar uma doença para uma pessoa, né? Existem vários tipos de fiscalização, então eu tinha muito medo de mexer com isso. E eu também nem sei fazer muita coisa. Então eu falei, não, isso não dá. E aí eu comecei, a minha sogra, ela é maravilhosa, ela é artesã também, e ela tinha loja de artesanato, ela dava aula de artesanato, então ela fazia muita coisa nisso. E aí eu vi ela fazendo e falei para ela, vamos procurar um workshop de cerâmica, vamos fazer cerâmica. Então a gente foi a gente nunca fez, tá? Não conseguimos fazer workshop de cerâmica. Mas a gente começou a fazer algumas coisas juntas, assim. Então, hoje a gente tá fazendo. Ela começou a fazer aquelas cestinhas de kit higiene de fio de malha. Então, ela começou a fazer e ela passou pra mim. Eu ensinei o macramê pra ela, então virou uma troca e uma válvula de escape mesmo. Mas você monetiza isso de alguma maneira? Você tem uma página, você vende, se alguém quiser comprar, tá disponível? Então, eu tenho uma página que eu comecei a divulgar, mas eu ainda não me sinto segura de vender. Eu preciso começar. Mas sabe aquela coisa de precificação? Quanto será que eu vou cobrar? Mas será que eu tô sendo, né? Será que eu tô abusando? Será que tá muito caro? Então, eu fico com um pouco de medo, mas isso é meta do próximo ano. De começar de abrir uma lojinha online. É uma meta minha e da minha sogra, de iniciar um projeto de lojinha online juntas, então juntar tudo que a gente tem, ela pinta tecido, ela faz patchwork, ela faz coxas, almofadas maravilhosas. Então a gente tem
projeto para 2025 de abrir uma lojinha online e começar a vender as nossas coisas. Porque eu falo pro Vitor, eu não sei quanto tempo mais eu vou aguentar dentro do hospital, porque eu voltei a trabalhar. Eu ia Então, perguntar isso. conta essa parte. Eu voltei a Você trabalhar. finalmente voltou. Voltei a trabalhar. Quando e quanto tempo o Rafa tinha e os motivos que te levaram a voltar? E no final voltou para um hospital também. Voltei para um hospital. Aquela que falou que nunca mais Nunca ia pôr o mais. pé no hospital. Exatamente. Eu falo que quando a gente cospe pra cima, cai na nossa testa. Ah, na maternidade cai muito. Sempre cai. Cai muito. E chegou uma hora que o artesanato virou pouco, porque eu não tinha mais lugar onde enfiar artesanato na minha casa. Eu já tinha preenchido todas as paredes da minha casa. Não tinha mais o que fazer. E o Rafa tava numa fase muito difícil, bem nos 2 anos, naquela fase bem difícil. E eu falei pro Vitor, eu acho que ele tá me vendo como uma irmã, ele não tá me vendo mais como uma mãe, assim, porque eu passava muito tempo com ele. Brincando com ele. Brincando com ele. Então, tudo que eu falava pra ele era não. Tudo que era não. Então, eu não tinha mais autoridade. Eu não sei se fui eu, porque ele tem 2 anos, né? Eu não posso culpar ele. Então, talvez tenha sido que eu tenha passado esse tipo de relacionamento pra ele. E ele começou a me desrespeitar muito. Eu falei pro Vitor, olha, eu acho que não tá dando certo. Eu tô começando a ficar bitolada de novo, o artesanato não tá me preenchendo. E talvez seria legal se eu voltasse a trabalhar. E eu não vou ficar em casa esperando uma gravidez cair do céu de novo. Porque... Nesse tempo todo, vocês estavam tentando? Então, eu fiz 3 meses de tratamento e eu tenho muito medo de engravidar de novo e passar por tudo isso de novo. E então agora faz 3 meses que a gente começou a tentar. Então eu fiz a curetagem em fevereiro. De fevereiro pra cá a gente não oficializou, estamos tentando. Agora a gente oficializou, tem 3 meses, vamos tentar. Então eu sinto, como eu sou tão habitolada, eu já sinto que eu estou habitolada nisso. Né, comprando fitinhas de acompanhamento de período fértil, né? Então eu falei, não, eu preciso arrumar mais alguma coisa pra eu fazer, porque a gente nunca tá satisfeito, nunca. Mas aí eu decidi voltar a trabalhar e eu falei pra ele, eu preciso voltar a trabalhar porque eu quero comprar as minhas coisas, eu quero fazer as minhas coisas. Não que faltasse dinheiro. Nunca faltou. Mas a gente tem aquela coisa de comprar uma roupa, um sapato, uma maquiagem. Como que você vai justificar isso? Parece muito supérfluo. Pra mim, parecia. Oi, me empresta o cartão que eu quero ir no shopping? Pra mim é muito. Pra quem... Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu nunca fiquei pedindo, sabe? Então, eu queria as minhas coisas, eu ia comprar. E aí, eu me vi nessa situação de... Pô, eu quero comprar, e aí, o que eu vou fazer? Então, eu decidi voltar a trabalhar. Fiz muitas entrevistas, muitas entrevistas. Mas você sentiu que alguma dificuldade por ter ficado algum tempo fora do mercado, fora do hospital, trabalhando, se dedicando à maternidade, e quando você foi atrás de volta, era algo que o recrutador ou quem estivesse lá te entrevistando tocava no assunto, perguntava por quê? Ou, você tem filho pequeno, não sei se teve alguma coisa nesse sentido? Eu não senti meio que preconceito. Juro, não senti. Eu acho que, como eu falei mais cedo, que eles estão numa área, num ramo, que a maior parte é mulher e maior nessa faixa etária aí reprodutiva, eles têm que aceitar, assim, digamos, né? E o fato de ter ficado um tempo fora também não foi um problema? Não. Eles perguntavam, mas você saiu quando? Mas por que saiu? Aí eu sempre falava, não, eu saí porque eu queria me dedicar ao meu filho, ele já estava há muito tempo, né, já tinha ficado dos 5 meses a 1 ano e meio na escolinha 100%, eu queria dar essa atenção para ele, e eu carregava comigo uma frase assim, eu saí de lá porque eu precisava viver a maternidade, viver o meu filho para entender que a enfermagem também é minha filha. Porque a enfermagem me escolheu com 7 anos. Com 7 anos eu dizia que eu ia ser enfermeira. Com 7 anos eu cuidava do meu avô, que era diabético. Então, com 7 anos de idade eu já dizia que era enfermeira. E eu não sei fazer outra coisa sem ser enfermeira. Não sei trabalhar com nada além disso. Então, eu falava isso na entrevista. Olha, eu precisava me dedicar ao meu filho para entender que a minha filha mais velha é a enfermagem e agora eu preciso voltar, está no tempo de voltar. Quanto tempo deu? Que você saiu até você voltar? Deu 1 ano? 1 ano, acho que foi 1 ano. Eu voltei em julho, né? 9 meses, 10 não foi meses. algo também que você tá 10 anos fora do mercado de trabalho e tá querendo voltar. E se você parar pra pensar, você é da área da saúde, você sabe, não muda muito, assim. Muda material, mas a anatomia é a mesma. Você não ficou desatualizada. E ela exatamente. Estudou, né, durante o tempo. Exatamente. Eu fiz alguns cursos, fiz cursos
navegação de de paciente, fiz vários cursos assim, né? E eu queria ainda assim preencher o momento. Eu não queria viver só, estou aqui e vou passar o dia inteiro assistindo a sessão da tarde. Não dá pra Até fazer porque você tinha um isso. filho pra cuidar, né? Não ia É. conseguir. Olha, o meu sonho da vida era passar o dia fazendo bolo e comendo assistindo Matilda. Mas não dava. Não dava, infelizmente. Mas eu decidi voltar a trabalhar, eu fiz muitas entrevistas, eu não senti dificuldade. Eu percebi que o pessoal até respeitava um pouco mais, porque falava, eu tenho 29 anos, mas eu já tenho um filho. Então eles olhavam assim, mas é casada? Eles sempre perguntavam, mas você é casada? Quando eu falava sim, aí eu acho que suspirava assim, Não, esse aliviada. é o Então, tipo de pergunta que eu não entendo numa entrevista. Que não faz O que diferença que- pra o que quem tá vai te mudar? perguntando, né? exatamente. É pura curiosidade. Ou é pura curiosidade, ou eles já levam com um preconceito. Se ela tem um filho, será que ela é solteira? Se ela é mãe solteira, será que ela tem tipo rede de apoio? pergunta que não vai mudar em nada, não vai Não. adicionar nada no seu Não. currículo. É o tipo de pergunta que no mercado se faz. de trabalho brasileiro isso acontece, mas se a gente olha para países mais desenvolvidos, isso, né, você pode até estar fazendo uma entrevista de emprego com 8 meses de gestação, ninguém vai te perguntar se você está grávida. É muito natural. Acho que a cultura do brasileiro, acho que ainda a gente tem muito que evoluir nesse sentido. Exatamente. Porque só porque eu sou mãe solo, eu não tenho capacidade? Por quê? Não, e o que que Porque por que que a pessoa precisa saber essa informação, né? Exatamente. Porque eu sempre levo assim, né? O meu filho é um problema meu, não é um problema da empresa. Então a empresa não tem que saber. Eles têm que saber que eu tenho um filho, porque talvez vai entrar ali na licença, na coisa de maternidade, E no né, auxílio convênio. creche, no convênio e tudo mais. Mas fora isso, rotina, né, rede de apoio, eles não têm que saber disso. É algo que eu estou me comprometendo a deixar do lado de fora da empresa. E tá tudo bem. E tá agora tudo que certo. você voltou, você tá adaptada a essa rotina? O Rafa voltou pro integral na escola ou não? Ele continua meio período? Como você tá Então, fazendo? quando eu fui voltar a trabalhar, eu coloquei alguns pontos que eu falei que eu não queria mais pra minha vida, que era o 6x1, que eu jamais voltaria pro 6x1 por causa do Rafa. E que se fosse 6x1 tinha que ser ali onde eu moro, porque ali onde eu moro é um centro hospitalar, então que fosse 10 minutos andando da minha casa. Porque aí se eu saísse a 1, e que tinha que ser de manhã. Ou das 6 ao meio-dia, ou das 7 à 1. Porque 1h10, 1h20 eu estaria na minha casa. É claro que eu não consegui, né? Óbvio. Exigente demais. É pra quem tá procurando emprego. óbvio. É óbvio que eu não consegui. Mas eu consegui numa empresa legal, que tem um nome muito forte, que eu gosto muito e que eu me sinto orgulhosa por trabalhar lá, e que é 12x36. Então eu trabalho um dia sim e um dia não. E isso me alivia muito. Porque um dia o Rafa vai integral, mas no outro dia eu pego ele 2 horas da tarde. E das 2 até a hora dele dormir, a gente tá junto. E nos finais de semana, pelo menos um sábado eu tô com ele, ou um domingo. Então algumas coisas ficaram mais negociáveis e mais flexíveis. Para ele foi difícil no começo, então ele não entendia por que ele ficava o tempo todo na escola, mas foi maravilhoso, porque ele começava a ver a Madu o dia inteiro. Que na época a Madu era integral. E né? aí você tava contando a história, eu tava pensando assim também, se você tivesse decidido tirar o Rafa da escolinha quando você parou de trabalhar, a gente nunca ia ter Não. se conhecido. Exatamente. Exatamente. E são os acasos da vida, né? É por isso que eu falo, eu acho que nenhuma escolha ela é 100% definitiva. São coisas flexíveis. A vida não é. Graças a Deus, nenhuma escolha 100% definitiva, né? Graças a Deus. Porque a gente tem a capacidade de olhar e falar: errei, posso voltar? Deu ruim. E nem considero, e acho que também você não considera, não foi um erro, né? Foi. Não. Você tinha os seus motivos naquela época. E aí você tomou a decisão baseada nos motivos que você tinha, viveu o que você tinha que viver, e depois os motivos mudaram. Então a sua decisão também vai mudar. A gente tem que ser flexível e adaptável. Eu penso muito que, assim, enquanto a gente não é mãe, ou enquanto a gente não é família, porque depois que a gente vira mãe, muitas coisas mudam. Mas quando a gente casa, primeiro, quando a gente sai da casa dos nossos pais, a gente casa, a vida vira do avesso. Mas quando a gente vira mãe, a gente se encontra, né? E tudo que a gente faz é exatamente o que você falou, é para que melhore o núcleo familiar. Então, tá tudo bem se você decidir uma coisa agora que vai fazer bem para sua família. Vai dar para daqui 6 meses, 1 ano. E lá na frente você olhar e falar, agora nesse contexto não dá mais certo. É outra Dinâmica, é outra Não, situação. e que bom que você teve a oportunidade de avaliar, falar, não, vou parar, vou me dedicar à minha família agora. E aí, quando você viu que estava tudo alinhado, tudo tranquilo, não, agora eu estou preparada para voltar. Que bom que você teve a oportunidade de fazer isso, que a gente sabe que não é a realidade de muitas mulheres. Exatamente. Poder parar, optar por seguir
a maternidade 100% ou se manter dividida. A maioria das mulheres faz jornada dupla, tripla, e com a Exatamente. criança pequena. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Que bom que você teve. Exatamente. Assim, todos os dias eu agradeço a Deus por ter essa possibilidade, né, de parar um pouco e colocar a vida em ordem, né? Porque a gente tem filho, mas a vida vira caótica e a nossa casa fica uma bagunça e tudo vira uma loucura e é dia que vira noite, noite que vira dia e a gente nunca consegue colocar as coisas no lugar, né? Então, eu acho que se a gente tem essa possibilidade, sim. Você sabe que eu me questiono isso, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana eu me questiono isso. Até já comentei com você, a Paulinha tem outro pensamento, né? Mas eu paro e falo, paro de trabalhar, não paro. E meu marido diversas vezes falou, se você quer parar, para. A hora que você se sentir preparada, você volta. Mas eu não tive coragem ainda de fazer isso. É que a gente ainda tem aquele no fundo de, e quem sou eu? E eu, como você disse, Né? eu trabalho desde os 15 anos. Eu nunca parei de trabalhar. Eu Sim. sempre emendei um emprego no outro. Então, eu nunca fiquei em A casa. gente Eu não é uma sei versão que como a gente é se ficar em conhece, casa. né? Não é uma versão que eu conheço de mim, uma versão... E eu não sei você, mas eu fui criada com a minha mãe em casa. Minha mãe parou de trabalhar, tinha 6 anos. A minha sogra parou de trabalhar quando teve filho. Então, assim, tanto eu quanto meu marido tivemos a criação com a mãe o dia inteiro em casa. A mãe que levava na escola, buscava. Eu não ficava, nunca fiquei integral na escola. Nunca. E meu marido também não. Sempre foi meio período, mãe leva, mãe busca, mãe super presente na escola. Então a gente viveu depois de adulto, agora, mãe, uma realidade tão diferente da que a gente teve é muito difícil. Mas é uma decisão que precisa ter muita coragem de tomar, e eu não tive ainda essa coragem. Eu acho que além de coragem e possibilidade e situação, eu acho que inteligência também. Porque talvez você fala, não, eu tenho coragem. Aí você pede as contas, ou você é demitido, aí você fica em casa, aí você fica depressivo. Você surta. Eu nunca tive, nunca nem passou pela minha cabeça parar de trabalhar. Mas quando a Madu nasceu, assim, a minha realidade do meu trabalho é diferente de vocês duas. Eu tenho um trabalho que, graças a Deus, ele é bem flexível e o do meu marido também. Então, a gente tem chance de fazer home office, a gente tem chance de, né, mudar os dias se necessário, mas a gente também viaja a trabalho. E aí, isso é algo que até eu vou falar, acho que vale outro episódio, viagens a trabalho. Mas a gente sempre conseguiu coordenar. A gente não tem muita rotina nesse sentido. Cada dia, cada semana é uma história. Ó, esses dias tal dia, você pode buscar a Madu na escola, você consegue levar. Graças a Deus também a gente tem uma grande rede de apoio. As duas avós são super presentes e moram perto, então são disponíveis. E quando eu tava grávida, né, falando quando eles são mais nenenzinhos, tava na pandemia, então passei a gestação inteira, não ia pro escritório. Fiquei a gestação inteira trabalhando de casa. A Madu nasceu, a licença toda maternidade, eu com ela em casa. E depois que eu voltei de licença, ainda tava a pandemia e fiquei com ela em casa também. E aí tem a outra questão que é a dificuldade de você trabalhar home office com o neném. E conforme o neném vai crescendo, acho que vai ficando pior ainda, né? Porque enquanto é neném ainda tira várias sonecas, você consegue lá mandar os e-mails ou trabalhar enquanto tá dormindo, depois não soneca mais, ou começa a engatinhar, começa a andar, e são outros 500, outros problemas. Mas eu nunca parei e falei assim, nossa, que vontade de parar de trabalhar. Isso nunca foi algo que passou pela minha cabeça. E eu acho que talvez porque eu tenho zero coragem de fazer isso, acho que por isso nunca passou na minha cabeça, né? Então, são 3 realidades completamente diferentes aqui, porque é um trabalho que tem muita pouca flexibilidade para um trabalho que te dá mais flexibilidade, né? Assim, em termos de horário, de onde eu vou estar trabalhando. Então, são realidades completamente Eu acho diferentes. que tudo dentro da maternidade vira tabu. Tudo. Tudo que a gente vai colocar numa roda dentro da maternidade vira tabu. E não tem que ser assim, não tem que ter julgamento. O que funciona pra você... E não tem regra. E não tem regra. Funciona pra você? Ótimo. Não funciona pra mim. Essa semana eu tava conversando com a minha sogra, um outro episódio que dá pra vocês também, sobre telas. Eu não sei o que a gente tava conversando, e aí eu falei, olha, pra você... Não sei se foi pra amiga dela, eu falei, ótimo, pra você funciona, pro meu filho não funciona, porque não existe funciona pra você e pra mim não funciona. Não existe, sabe, cada um tem uma rotina, realidade. cada um tem uma É o realidade. que a gente falou no primeiro episódio da maternidade real, cada uma vive a sua. Exatamente. Tem como eu viver e falar que o que eu vivo é... Não, cada uma vive a sua, cada uma tem os seus problemas particulares, cada família é uma família. A rotina de cada uma é diferente. O que a minha filha entende de uma forma, o seu filho entende de outro.
Então, não Exatamente. tem como. Não Exatamente. tem como a gente tentar comparar uma maternidade com a outra. Não tem. E fica chato também a gente tentar comparar ou tentar ranquear quem é melhor ou quem é pior. Cada um vive a sua realidade e cada um sente a sua maternidade da forma que tem que sentir e levar. E Bia, hoje você então está trabalhando, você está feliz no seu trabalho? Tá tudo alinhado? O Rafa tá de férias já? O Rafa não. O Rafa vai pra escola até o dia 16. Até quando- E se ele pudesse passar o Natal na escola, ele passaria. E assim, vocês têm algum plano daqui pra frente? Então, a ideia mesmo é ter outro filho. Eu quero muito ter outro neném mais próximo do Rafa. Eu não queria deixar esse tempo aí muito grande, né? Pra gente também, porque eu acho que quando maior fica, mais preguiçoso a gente fica também. Porque o Rafa dorme a noite toda. O Rafa tá desfraldado. O dia finalmente chega, né, O gente? dia chega, A exatamente. bênção Você chega pra vai todo mundo. Exatamente. Começar tudo de novo. Vai começar tudo de É. novo. Então o Rafa come sozinho, o Rafa tá desfraldado, dorme a noite inteira, sabe? Se eu colocar ele no banheiro, ele toma banho, eu só vou lá e dou uma olhadinha nele. Então, assim, quanto mais tempo passa, mais preguiçoso a gente fica. E a gente perde o costume também, né? Vive tudo de novo. Então, eu quero muito engravidar, mas daqui, a gente tá tentando já, então a gente não sabe quanto tempo demora, né? Vai aqui, ó. Presentinho de final de ano. Vai que, né? Ai, peço muito. Mas a ideia é realmente eu ter outro neném e sair de licença. E eu não quero, desse próximo filho, eu não quero colocar na escola com 5 meses. Então a gente já tem a definição de que engravidei, tive neném, eu não volto a trabalhar. Então é muito claro pra mim isso, né? Porque você já viveu isso. Exatamente. E funcionou, né? Funcionou, Assim, na né? verdade, você viveu com o Rafa indo pra escolinha tão cedo. Então, E não funcionou. você sabe o que escolinha, você não quer, então. Exatamente. A gente fala que não funcionou, foi Por conta ótimo. das doenças, né? Exatamente, foi ótimo pra ele. O Rafael fala desde 1 ano, assim, ele é super desenvolto. Pode ser porque seja meu filho, né? E eu acho ele maravilhoso. Fala pouco. Ele fala bem pouquinho, mas eu acho que ele desenvolveu muito na escolinha. A escolinha foi maravilhosa e desenvolve. foi um suporte muito bom. Mas eu não quero, sabe? Eu acho que foi muito sofrido pra ele. E a carga também de quero amamentar até os 2 anos. Aí você anda com bombinha no peito, bombeando leite, sabe? Essa carga que a gente tem também nos bastidores, né? De ficar acordado no pronto-socorro, de ficar bombeando leite igual uma muito além. condenada pra guardar saquinho de leite pra mandar pra escola. Então, eu acho que tem coisas que não valem a pena. Não valem, que eu não quero passar de novo. Bia, eu queria te agradecer. A sua história é linda. É uma montanha-russa de verdade. A história dela é assim: quero parar de trabalhar, consegui parar de trabalhar. Agora eu quero voltar a trabalhar. Graças a Deus conseguiu. E assim, a maternidade é isso, né? Como a gente já comentou, os cenários mudam, as decisões dos pais têm que mudar. Tudo pensando no bem-estar do filho. Obrigada por ser oficialmente a nossa primeira convidada aqui do podcast. E só para finalizar, deixa aí o seu arroba dos seus artesanatos. Eu queria agradecer, é uma honra estar aqui com vocês. Você é a primeira convidada. Tô muito feliz, eu tava muito nervosa, mas foi ótimo. Acho que o pessoal aprendeu bastante também, né, com a sua história. Mas vai aprender muito com vocês também, que é muito legal, é um projeto muito legal, né? Leve, que a gente vai conseguir pegar um pouquinho de cada maternidade para trazer e agregar, né? A ideia é essa mesmo. O arroba é entre nó, pontos, linhas e bordados. É meio grande. Tudo junto, a gente tudo deixa junto. aqui na descrição. Deixa aqui, ó. Vou fazer assim pra você colocar. Segue aqui, ó. Segue aqui. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigada a você por ter participado, por ter se disponibilizado e por ter compartilhado essa história com a gente. E vocês podem seguir a gente nas redes sociais, como a gente já disse. E o recadinho que a gente queria dar para as seguidoras? Você, mãe, que acha que tem alguma experiência legal para compartilhar com a gente, toda mãe com certeza tem, né? Alguma experiência legal, mande um recadinho aqui pra gente, quem sabe você não é a nossa próxima convidada. E sigam a gente nas redes sociais, curtam, compartilhem esse vídeo e fiquem atentas que logo teremos mais episódios. Muito obrigada. Obrigada, até o próximo. Tchau, obrigada.